Durante vários períodos da história bíblica, Israel esteve sob a influência ou controle de impérios estrangeiros como Egito, Assíria, Babilônia e Persíia. Estas nações adoravam seus próprios deuses e, por vezes, sua influência se infiltrava em Israel, levando alguns israelitas a adotar práticas pagãs. O comportamento dos reis de Israel e Judá desempenhou um papel crucial na adoração do povo. Alguns reis, como Salomão, permitiram ou até mesmo promoveram a adoração de deuses estrangeiros. Outros reis, como Josias, buscaram reformas religiosas para trazer o povo de volta à adoração exclusiva. Em algumas ocasiões, como registrado no livro de Juízes, surgiram gerações que não conheciam o Senhor. Este afastamento da fé pode ter sido o resultado de uma falta de ensino adequado ou da negligência das gerações anteriores em passar adiante sua fé e tradições. Ao longo da história de Israel, o Criador enviou profetas para chamar o povo de volta à retidão e à adoração verdadeira. Muitas vezes, esses profetas eram ignorados, rejeitados ou até mesmo perseguidos. Em alguns casos, os israelitas podem ter sentido que havia benefícios tangíveis em adorar outros deuses, especialmente deuses da fertilidade que eram frequentemente adorados na esperança de boas colheitas. Em tempos de dificuldades ou desastres, alguns israelitas podem ter se sentido abandonados pelo Criador. Como resultado, buscaram outros deuses em busca de alívio ou respostas. Em algumas situações, a adoração ao Criador foi misturada com práticas pagãs, levando a um tipo híbrido de religião. Apesar desses desvios, sempre houve um remanescente fiel em Israel que manteve a adoração e as práticas em relação ao Criador, conforme prescrito na Torá. A história de Israel, conforme contada na Bíblia, é em grande parte uma narrativa sobre a relação entre o Criador e seu povo, incluindo os altos e baixos dessa relação. Judaísmo. Jerusalém é a cidade mais sagrada para os judeus. É onde o primeiro e o segundo templos estavam localizados, sendo o último destruído em 70 depois de Cristo pelo Império Romano. A terra de Israel é também vista como a terra prometida por Deus a Abraão e sua descendência. Islamismo. Para os muçulmanos, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada depois de Meca e Medina. É onde Maomé foi levado em sua noite de ascensão. A mesquita de Al-Aqsa, localizada no Monte do Templo, é um local particularmente sagrado para os muçulmanos. Cristianismo. Jerusalém também é significativa para os cristãos. É o local da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. Vários locais sagrados para o cristianismo, como a Igreja do Santo Sepulcro, estão localizados na cidade. Judaísmo. Dentro do judaísmo, há uma variedade de opiniões sobre o conflito. Alguns judeus religiosos veem a fundação do Estado de Israel em 1948 como parte do plano divino e um passo em direção à vinda do Messias. Outros podem não ver nenhum significado religioso na política do moderno Estado de Israel. Islamismo. As opiniões também variam dentro da comunidade muçulmana. Muitos muçulmanos veem a questão da Palestina como uma questão central de justiça e direitos humanos. Há também narrativas religiosas que discutem a importância de Jerusalém e da Palestina na tradição islâmica. Cristianismo. A variedade de denominações cristãs tem diferentes perspectivas sobre o conflito. Por exemplo, alguns cristãos evangélicos nos Estados Unidos da América veem o moderno Estado de Israel como cumprimento das profecias bíblicas. Já a maioria das igrejas tradicionais se concentra em pedir a paz e a justiça para todas as partes envolvidas. Muitos argumentam que, enquanto a religião desempenha um papel no conflito, suas raízes são principalmente políticas e territoriais. No entanto, a religião muitas vezes intensifica as emoções e a retórica. Além disso, diversos grupos extremistas, seja do lado israelense ou palestino, usam a religião como justificativa para ações violentas. Isso, no entanto, não reflete a totalidade ou mesmo a maioria das perspectivas religiosas sobre o conflito.
A complexidade da situação em Israel e Palestina é tal que resumi-la em termos puramente religiosos não faz justiça à multiplicidade de fatores envolvidos. Enquanto a religião é inegavelmente um elemento-chave, política, terra, recursos, história e identidades nacionais também são centrais. Além disso, a variedade de opiniões dentro de cada tradição religiosa é tão vasta que é difícil fazer generalizações abrangentes. Língua da verdade.